É isso aí, pessoal. Estamos aqui diretamente de Ponta Grossa para todo o Brasil. Chama a vinheta! E hoje estamos aqui no programa Vida de Mercado, professor. Estamos com os nossos convidados aqui presentes. Hoje é familiar aqui também. Semana passada foi, né? Os 3 irmãos lá, né? Muito bacana, foi. Quem não viu, assiste lá. Né? Hoje a gente está com o professor da universidade, Joselton José de Almeida Rocha, meu companheiro aí do EPG. E também trabalhamos com consultoria há um bom tempo. O Joselton foi também consultor do Sebrae, tem uma bagagem grande dentro dessa área também de empreendimentos, né? Hoje estuda bastante a parte de marketing, a parte mais digital, vai deixar um pouco para nós aí algumas oportunidades que surgem nessa área aí, principalmente depois da pandemia. O outro nosso convidado é bem de mercado financeiro, o Queraban, foi meu aluno lá, trazido pelo Joselton, meu aluno que frequentou lá em casa também, por um tempo. Operou com o Jefferson Latos, que é um trader aí famoso aí nas redes de YouTube, redes sociais, né? Trabalhou do lado dele ali, ficou 3 meses lá operando. Hoje ele trabalha como coordenador de trades numa gestora em Curitiba. Vai contar um pouco como é que é formada essas teses de investimento, coisas que a gente quer saber do que o institucional faz. Aquele cara que vai montar uma carteira para alguém que tem bastante grana, né? Alguém de alta renda, ou um fundo de pensão, ou algum outro tipo de negócio que tem um capital ocioso e quer alocar no mercado financeiro. Como equilibrar essa carteira, como fazer, ele vai contar um pouco isso para nós hoje. Então eu queria que você começasse, Queraban, se apresentando aí para nós. Legal. Primeiro, pessoal, agradeço o convite de vocês aí, foi uma viagem um pouco mais longa do que eu imaginava aqui, mas peguei um baita de um trânsito em Curitiba lá, aquela saída às 5h30 da tarde, tava super cheia, mas... Você imaginou, por isso que eu botei às 8. Então, mas agradeço o convite, fiquei bem feliz quando vocês me convidaram. E, bom, acho que vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Como é que eu comecei no mercado. Enfim, eu sou engenheiro de formação, né? Me formei em engenharia de produção na Federal do Paraná. E hoje eu faço mestrado lá, sou mestrando na área de métodos numéricos em engenharia. Eu trabalho com pesquisa na área de finanças quantitativas, então a gente estuda muito essa parte da ciência aplicada ao mercado financeiro, como que a gente utiliza dados, questão do machine learning e tal. Então eu trabalho muito com essa pesquisa. E como que eu entrei no mercado, assim, vamos dizer que foi num momento de muita dúvida, assim, na minha vida, né? Porque eu tinha recém me formado em 2016, final de 2016. E aí, um belo dia, o meu tio José passou lá em Curitiba e falou, porque eu tô com o professor Lívio lá, o Lívio, meu amigo e tal, ele tá dando um curso de mercado, não sei o quê. E eu tava ali, tinha recém me formado, falei, cara, o que eu faço e tal, tava perdido. Eu sempre gostei de mercado financeiro. Se nada der certo, ele vai pro mercado. Não, o problema é que eu não tinha nem o que pra dar errado, entendeu? Pra dizer assim, não, agora eu vou pro mercado, né? Não tinha nem isso. Então, enfim, mas aí eu conheci, né, o curso, mas assim, mesmo na graduação eu fiz umas disciplinas, assim, que tinha relação com o mercado, então, um pouco de análise de balanço, uma disciplina que era ali se estudar a parte das teoria moderna de portfólios, do Markowitz e coisas assim e tal. Fiz essas disciplinas e falei, eu gosto desse troço aqui, mas eu não sabia muito por onde começar, assim, né? E aí, quando o tio Zelto foi lá em casa, ele falou, não, tá rolando essa aula, o professor Lívio tá dando lá. Falei, beleza, vamos lá. Fiz o curso e aí foi, que nem a gente diz lá na empresa, que o bichinho do mercado me mordeu ali, né? Quando ele morde, tem gente que é infectada e tem gente que não, né? Só que quando pega, o troço vai, né? Senão não sara mais, né? É uma doença pro resto da vida, vamos dizer assim, né? Pra quem gosta muito de mercado, e a gente tem uns alunos lá que gostam muito, fica aí essa revelação, cara. Tá ferrado, vai ficar no mercado exatamente. mesmo, né? Vai ter que aprender, cara. Gostou, se ferrou, cara. Agora você vai ter que aguentar o tranco. Porque é difícil, vai muito estudo, etc. Mas enfim, aí eu fiz o curso do professor Lívio e, me apaixonei pela coisa e falei, cara, e aí comecei ali, né, fazendo as operações de day trade e tal, como que acho que a maioria das pessoas começa, né? E, foi uma baita de uma porta de entrada para começar a entender como é que funciona, assim, e tal. E
E aí fiz alguns outros cursos e tal. Só que o que de fato fez eu entrar nisso, né, profissional, vamos dizer, trabalhar numa empresa mesmo, assim, né, foi o Clube de Investimentos da Federal, que eles tinham, era bem recente na época, assim, eu acho que era recente, isso foi em 2018, então mais ou menos ali, fazia 1 ano que existia o clube, e era um clube bem interessante, assim, tinha pessoas lá que aconteciam palestras, que falavam sobre mercado, quando dava eles traziam pessoas de mercado, então, e é uma coisa muito difícil, né? Porque aqui no sul, no Curitiba, né? Que é a capital, mesmo em Curitiba, que é a capital, é super escasso de oportunidades de mercado, né? Você não vai encontrar 5, 6, 7 gestoras ou 4, 5 tesouraria de banco, ou sei lá... Não é uma Faria Lima, né? Não é uma Faria Lima. E mesmo na Faria Lima, pra quem já foi na Faria Lima lá, eu já visitei, já fiz um giro lá nas corretoras, conheci lá, você vê que é uma quadra, assim, gigantesca, assim, que tá quase todo mundo lá e aquilo ali. Mesmo lá, ainda é meio que um ovo, assim, né? Mas e aqui no sul, nem se fala, é bem mais complicado, né? A gente sempre fala que o mercado americano é o oceano, né? Se a gente fosse comparar o mercado americano ao oceano. Sim. O Brasil seria uma poça d'água. Uma poça d'água. Talvez eu diria que até uma gota, assim. Acho que você está sendo talvez até muito bondoso com o nosso mercado aqui. Eu gosto de ser bondoso, eu gosto de acreditar que... Não, brincadeira, mas a razão é essa. É muito bairrismo, né? O mercado brasileiro teve oportunidades de outras bolsas estarem entrando, o pessoal bloqueou. Então, o pessoal do mercado, como eles trabalhavam, nem diz você, praticamente numa quadra, Mercantil e Futuros de um lado da rua e a Bovespa de outro, né? E ali quando era Viva Voz ali, isso no começo aí dos anos 2000, né? 2001 ainda era Viva Voz ali. Eram praticamente 5 mil pessoas envolvidas ali. E era ali, entende? Não tinha... A turminha. A turminha, né? A hora do ajuste era na pracinha da frente, né? O cara fazia lá, trabalhava numa grande gestora, dava uma piscadinha pro operador especial lá, o scalper, né? Daí o cara comprava na frente e depois acertava com ele. Então o cara ganhava R$4.000 lá do Goldman pra estar lá de ponta de mesa. Daí ganhava mais 30 mil lá fora no ajuste com o scalper que entrou na frente e fez um front runner lá, né? Então, o que acontece? A hora que acabou isso, foi um impacto para muita gente, né? Impacto. Então, eu digo assim que o mercado brasileiro, a partir da hora que virou eletrônico, ele teve uns 6, 7 anos para as pessoas aprenderem como ele funcionaria, como ele funcionava, como era a dinâmica do eletrônico, tudo, para daí começar a ter plataformas com gráfico, ter plataformas com informação e tudo mais. Sim, com certeza. E assim, imagina, né? Naquela época já era assim, hoje em dia ainda a gente vai encontrar outras gestoras, você vai encontrar gestoras grandes no Rio de Janeiro também, tem aqui no Sul, tem gestoras ali grandes em Santa Catarina e tal, mas ainda assim é muito escasso de oportunidade, né? Então aqui a gente acaba tendo que o grande trunfo para quem quer trabalhar nesse mercado é ter o network, né? Conhecer quem trabalha e tal. Só que assim, eu confesso que quando eu comecei a participar dos eventos do clube, efetivamente, eu não tinha nenhuma pretensão de arranjar uma vaga, assim, sendo bem franco, assim, eu não fui lá para fazer networking de maneira estratégica, assim, não foi meu objetivo, é porque realmente eu falei, pô, tem mais gente que gosta do que eu gosto, vão estar falando de assuntos que eu gosto, eu vou poder participar, opinar, falar o que eu acho. E aí, pô, acabava as palestras, eu ia lá, trocava uma ideia com quem deu palestra e tal, batia um papo com o pessoal. E aí, nisso, eles falaram, pô... Aquele cara que faz o cara se atrasar na volta, né? Aquele cara chato, assim. Dá que palestra, o palestrante vai sair 40 minutos depois porque um cara grudou nele lá, né? Eu era bem esse pentelho aí, que ficava enchendo o saco dos caras lá. Você passa por isso na universidade, né? Não, o pessoal vai atrás mesmo. Mas a gente vê isso também com bons olhos, né? Também. Sim, não... Quando o aluno te segura depois da aula, né? Primeiro que a palestra foi legal, né? Exatamente. E o professor que dá uma palestra ou tá numa disciplina, né? Eu digo assim, a disciplina de mercado de capitais. Puta, o pessoal vai aprender com o professor Lívio, quem tá lá na sala fala assim, pô, bacana, tá? Mas daí você pega assim, Danilo, tinha uma história assim, né? Que o cara tava andando na praia e ele pegava uma estrela do mar e jogava, assim. Só que a praia teve uma maré, assim, que lotou a praia de estrela. Então ele jogava pro mar e salvava a estrela.
Daí um cara falou, pô, você tá louco, cara, ficar jogando as estrelas, olha quantos que tem aqui. Ele falou, mas pra essa aqui vai fazer a diferença. Então o professor, ele sempre tem essa filosofia, né? E pra aquela ali vai fazer a diferença. Sim. Então, esse tipo de coisa o professor sempre enxerga, né? A gente tem essa sensibilidade de olhar esse tipo de, pô, quem sabe você tá influenciando e o cara vai pro mercado mesmo. E eu me lembro uma mensagem até hoje que o Querabã me passou no WhatsApp. Professor, ele tinha voltado lá do Lattes, ele tinha ficado uns 2 dias lá em casa, operando o dia inteiro. E daí ele falou, puxa, professor, eu tenho pouco dinheiro, o que o senhor acha? Será que quanto que dá pra fazer? Como é que fazemos? Eu falei, Querabã, você tem que trabalhar, cara. Você tem que ir pro mercado, trabalhar, fazer teu dinheiro. Quem sabe um dia você volta, tenta alguma coisa no mercado. Acho que ele já tava assim, né? Já tava com o bichinho coçando. Na verdade, eu acho que ele já tava mais ou menos visualizando que poderia conseguir. E daí foi o que aconteceu, né? Então eu lembro até hoje da mensagem, né? Não, o cara... que nem diz o Danilo, não basta o conhecimento, você tem que ter o capital para você fazer dinheiro no mercado financeiro, né? Então o Querabã tinha muito conhecimento, ele sempre se mostrou um aluno assim, acima da média em termos de estudar e tudo mais. Então aí eu falei, pô, busca um emprego aí, né? Uma oportunidade que vai te aperfeiçoar e você vai poder fazer um pé de meia aí, né? Exato. Para começar. Exato. Porque o pessoal olhava eu, né, operando, tá? Mas eu tinha um emprego da universidade, né? Eu sou funcionário lá, público, né? Há mais de 30 anos, né? Então foi o que me deu guarida. E como professor, como você tem horário específico de aula, você tem tempo a se dedicar e curtir o mercado financeiro, né? De uma outra forma, né? Mais tranquilo, porque não vai ter que pagar exatamente a tua conta de luz, de água, né? O cara que vem, o cara que chega para aprender comigo hoje e fala que tem que pegar o mercado para pagar a conta de luz, de água, tudo, já fala, ó, esqueça, e não é por aí o caminho. A gente conversou com o Fabrício, né, numa das nossas... E eu tava fazendo os cálculos esses dias, assim, por curiosidade, né? Quanto custa pro cara se formar um trader, né? Isso fora o custo de oportunidade de você tá deixando de estar procurando outras oportunidades no mercado, né? Porque pro cara viver de mercado, ele precisa se dedicar unicamente a isso. E daí eu fazendo uns cálculos lá, assim, pro cara economizar, para ele economizar mesmo, 18 mil reais por ano, de custo fixo, sem considerar, assim, o capital que ele precisa, coisas básicas entre alimentação, deslocamento, por exemplo, um curso, um livro, alguma coisa assim que o cara precisa, sabe? Então... frequentar o ambiente de trades, exatamente. Né? Então... isso fora também a questão qual é o risco da perda, né? Sim, fora o capital para ele investir, né? Fora o capital. O Querabã foi mais ou menos assim quando você foi lá pro Lattes, né, Querabã? Eu fui assim... Era 3 meses que você tinha lá. Eu fiquei 3 meses lá. Eu fui assim, bem com uma mão na frente e outra atrás, né? Como a gente diz. Eu tinha bem pouca grana que eu tinha guardado por um tempo e tal. E resolvi ir lá e, enfim, tentar continuar me desenvolvendo ali, né? Então, mas foi mais ou menos nessa linha. Não, ele fica em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo, Então você teve que se mudar para São Paulo. Lá de São Paulo. Mária Nobre lá. Teve que se mudar para São Paulo. Eu peguei um Airbnb lá, um quarto lá, num canto lá, que era o mais barato que tinha e era meio perto e tal. Falei, vou ficar ali e beleza, né? Então foi o que deu pra fazer na época, né? É realmente bem difícil, né? Pro cara, assim, às vezes o internauta, né, que nos acompanha e o cara tem, vislumbra ser trader, viver de mercado e etc. Só que às vezes eles te vendem um sonho na internet que você não precisa de suporte algum. Que é só você chegar ali com o teu celular, clicar, comprar, vender e pronto, acabou. Né? E na verdade o que está por trás das operações é algo muito mais elaborado, né? Muito mais complexo, que assim como você comentou, né? Exige muito estudo, né? Por parte de quem está se dedicando a isso e entender que você vai ter que fazer só isso, né? A partir do momento que você fala assim, cara, eu quero viver de mercado, esqueça outras coisas. A tua vida é estudar, é ler, tá sempre se informando. E conta pra nós um pouquinho, vamos perguntar aqui pro professor Joselto, né? Professor, ele comentou que você já operou, né? Como que foi essa tua experiência aí lá? E quando que você operou? Isso. Se apresenta pro pessoal aí. Então vamos lá. Bom, eu comecei minha carreira, né, trabalhando na área de comércio exterior, né? Trabalhei durante 15 anos
como consultor, né? E depois que, durante esse período, tive uma experiência muito bacana, né? Trabalhando, assessorando empresas em processos de exportação e importação. E o mercado financeiro, de uma certa forma, sempre me chamou muita atenção, né? Até porque entra um pouco isso que você falou aí, Danilo. O pessoal vende muito sonho, né? Uhum. E tem gente que a gente via na TV, né, em alguns lugares, o pessoal ganhou uma bolada. E eu comecei a despertar interesse no início dos anos 2000 ali, né? E até investi um pouco lá na Bolsa. Foi na época que começaram ali a disponibilizar, né, dentro da... Pregão eletrônico. O pregão eletrônico e tudo mais. Você chegava a ligar para uma mesa, você consegue lembrar, José, como é que você comprou a ação na época? Você chegou a ligar para uma mesa? Como é que era a negociação? Você não consultava lá, assim. Eu me lembro que nessa época ainda as cotações eram em jornal, cara. Você pegava a cotação diária em jornal, né? Uma das coisas que eu consultava na época era a Gazeta Mercantil, na época. Olha. Que tinha cotações... vinha no jornal. Você via ali nas cotações, normalmente você via essas cotações no tapete de carro. Porque era uma parte do jornal que ninguém lia, né, cara? Então esse jornal ninguém lia, né, cara? Quem que ia ler um jornal desse aqui em Ponta Grossa, ver cotação dessa? Pois é. Só que ali as cotações, ela vinha. Como que estava a ação nos últimos 3 meses, nos últimos 12 meses, qual foi a máxima, qual foi a mínima. Se você pegasse ali, você montava um gráfico de candle ali, diário. Se pegasse papel milimetrado e fosse anotando e vendo, né? Mas o José, eu também lembro que na época, pelo que nós conversamos, né, José, você comprou mais assim pela empresas de tecnologia, acho que foi a NET, né? Na época. Tinha a NET, tinha Embratel na época. Embratel, né? E eu lembro, assim, em algumas ocasiões que a gente, com o professor, dava aula fora também, né? Pelo IPG, em algumas outras cidades aqui. Às vezes aproveitava o tempo que ficava de viagem ali, né? Dentro da van, para ficar lendo o jornal lá, a Gazeta Mercantil, e acompanhando ali vendo alguma oportunidade, vendo algumas ações e tal. Acompanhava, né? Tinha informações também na questão eletrônica, mas não nada comparado ao que a gente tem hoje em dia, né? A internet naquele tempo ainda chiava, né? Isso, fazer aquele barulhinho, né? Não, eu acho que esse ponto, assim, você vê como muitas pessoas falaram assim, o pessoal tá migrando pra Bolsa por conta da Selic, porque a Selic tá, tipo, beleza, isso é uma verdade. Só que, antigamente, pega, sei lá, 5, 10 anos atrás, como é que você fazia pra comprar uma ação? Você tinha que ir lá no banco, falar com o gerente, daí o cara ia te cobrar uma fortuna de corretagem, falando, não, eu nem falo com você se não tiver X mil aqui e tal. Então era muito mais difícil, né? Hoje em dia você baixa o aplicativo e em um dia você abre conta em trocentas corretoras, faz um Pix e em 10 segundos você está comprando ações sem corretagem ali. Então essa popularização também se deu por conta de que, primeiro, que todo mundo tem um smartphone, né? E segundo, que tá super fácil, né? A tecnologia também diminuiu muito essa fronteira, né? Se antes você tinha que falar com alguém lá de São Paulo para comprar uma ação para você, hoje em dia você abre ali e não precisa nem falar com um ser humano, você aperta 2 botões ali e comprou, né? E será que existe um incentivo, assim, para as pessoas realmente aprenderem a investir? Ou realmente é um caça-níquel que as pessoas são atraídas para Arapuca? O que você, na tua visão? Olha, pensando assim no investidor de varejo, assim, né, nas pessoas físicas, assim, eu acho que é um processo, assim, de amadurecimento. Então, primeiro que antigamente o que era investimento? Quando você tinha uma taxa de juros lá 14, 15, 16 ao ano, por que você vai se meter em bolsa, né? Ninguém fazia. Então, vou ficar aqui comprando aqui meu tesouro, enfim. O estrangeiro vinha aqui, exatamente. Imagina o gestor lá rentabilizar, né? Um fundo tendo um país onde você coloca a grana e rende 14%, né? Sem risco. Então uma coisa, esse é o primeiro ponto, né? Então as pessoas nem conhecem a tal as ações. Tu lembra dessa parte, dessa época, Arzelto? Sim, claro. Nossa, eu lembro da época, inclusive, quando a gente tinha aquela inflação desenfreada, né? Que a moeda desvalorizava muito rapidamente, então... Os tipos de operação até eram outras, né? Tinha o overnight, né? Era outra coisa, os caras operavam outros produtos, Por exemplo, meu pai, aposentado do Banco do Brasil, né? Uma vez conversando com ele,
né? Ele estava em São Paulo, eles tinham esse mercado do overnight, por exemplo, né? Então eles tinham numa mesa de operações de câmbio, por exemplo, lá no Banco do Brasil, 4 relógios, né? Brasil, Nova York, Tóquio, né? E Londres. E o mercado do overnight girava 24 horas, né? Sim. Com aplicações... Como a Bolsa de Chicago, né? Como você tem ali os... a gente olha isso hoje, né? Quando vai sentar para começar a operar aqui, né? Você olha como é que fechou a Ásia, como é que abriu a Europa e está rolando e qual que é a perspectiva para cá, né? O que tem de notícias, no caso indicadores. A gente fala notícia, mas na verdade são indicadores. Eles têm hora marcada para sair. Então as pessoas elas ficam falando, tem que ler notícia. Então tem 2 tipos tem que separar aqui. Para quem está nos ouvindo, assim, tem que pensar que existe uma agenda com indicadores econômicos que se repete mês a mês, semana a semana. Por exemplo, estoque de petróleo toda quarta-feira. Payroll uma vez por mês aí. Amanhã é o payroll que é a taxa de emprego e desemprego americana, que influencia, né, o cálculo dos grandes fundos aí, por ser uma variável muito importante que tem no payroll, né? E o que acontece também? Você tem as break news, né? É a hora que acontece alguma coisa, né? O Talibã, né, tomou lá. Aconteceu. Então, o cara que nem o Keraban, assim, que olha lá os analistas, né? O cara, hora tem que estar com o manto da política internacional, hora tem que estar com o manto de entender o cara entender o Bolsonaro, a cabeça dele, né? Cada coisa. Hora tem que estar com o manto lá que entende STF, política, né? Então, não é fácil, né, cara? É a bola de cristal aqui. É a bola de cristal. O analista, eu acho que é um trabalho, assim, que eu vejo, assim... se eu fosse para mim ser analista ou de bolsa de valores ou comentarista de futebol, eu ia preferir ainda ser comentarista de futebol, né? Porque o cara comenta ali um monte de coisa, mas ele não consegue adivinhar o resultado de uma rodada de jogos lá, né, cara? Então, o que acontece? O analista é mais ou menos assim. E daí o que acontece? Hoje o pessoal escuta e cobra muitos analistas, né? Mas o cara não tem bola de cristal, ele está analisando uma fotografia daquele momento, o que pode acontecer. No outro momento pode acontecer uma outra coisa que muda tudo, que nem hoje. A gente começou a operar dólar com viés que o dólar ia subir. Já estava assim, aquele viés, de repente, pum, não subiu, ele ficou batendo, e de repente, tentando subir, virou e, né, então não teve jeito. Então, esse tipo de coisa. E aí vem a minha próxima pergunta pro Keraban aí. Keraban, o que né? A gente viu o José Alto Gazeta Mercantil. Eu lembro muito que era assinante da Gazeta Mercantil. Os professores, a gente ganhava até a assinatura da Gazeta Mercantil. E eu me lembro aquele monte de jornal que ficava lá em casa, cara. Saía de férias, quando você voltava tinha uma pilha de jornal. Chegou a fazer papel milimetrado, professor? Cheguei a fazer gráfico no papel milimetrado. Uma vez que eu fui na Bolsa de Valores em 94 e eu encontrei na Bolsa de Valores o cara que ficava no mezanino da bolsa lá. E ele fazia o gráfico lá, ele tinha uma mesa como se fosse de engenheiro e ele desenhava o gráfico de 15 minutos e o gráfico diário de muitas ações ali. Ele ficava fazendo ali, né? E Márcio Noronha. Ele tem até livro aí. É uma lenda do mercado. Se você procurar o Márcio Noronha, até hoje ele dá curso, tudo, mas ele era uma lenda. Imagine o cara desenhar os movimentos na mão. Isso, ele via lá e o pessoal muitas vezes saía do pitch de negociação e ia lá em cima para ver como é que estava o gráfico. Sim. O primeiro analista técnico, assim, no Brasil, que eu lembro, assim, é o Márcio Noronha. Então, depois tinha o Fausto Arruda Botelho, que é um analista técnico formidável, que hoje migrou para criptomoedas. O Fausto Arruda, um cara, assim, muito... Eu achava, assim, ele é um analista, eu gostava dele, porque era muito pessimista. Ele sempre foi muito... Até o Bitcoin agora fez um fundo triplo. Quando tava montando o fundo triplo, ele tava vendo o Bitcoin caindo. O Bitcoin, né, foi para ser, explodiu. Mas ele é um analista técnico formidável, cara. Formidável, e é dessa leva do Márcio Noronha e outros grandes analistas, depois de Dia Guiar, né? Trabalhavam com gráfico mesmo. Mas você, Keraban, o que você olha lá hoje? Né? Você não lê a Gazeta Mercantil, com certeza. O que você tem de terminais lá? Como é que funciona lá a tua...
para você se manter assim informado durante o pregão, durante a tua atividade lá? Sim. Então acho que o primeiro ponto que a gente diferencia um pouco o trabalho dentro de uma gestora, assim, né? Pelo menos a gestora onde eu trabalho, né? Talvez você vai encontrar outras gestoras que têm perfis diferentes. Mas o perfil não é tanto de giro, assim, né? Quando a gente fala principalmente em ações, né? A gente tem um perfil muito mais fundamentalista, de realmente olhar os cases das empresas, entender muito bem onde que ela está inserida, como é que está o setor, entender quem que são as pessoas que estão por trás daquele business, né? Fazer as projeções, tentar entender o que está no preço, o que não está, se tem algum trigger para aquele papel, de repente, tem um potencial muito grande ali. Então, o olhar é muito mais nesse sentido. Então, a gente acompanha, evidentemente, né, tudo que tem de curto prazo. Então, hoje eu estava acompanhando ao vivo lá a votação dos destaques da reforma do IR, enfim, vendo o que passou, o que não passou. Mas, assim, não era porque, não, passou tal destaque, eu vou fazer isso. Passou tal... Não, a gente não tem esse... Entender o contexto. Exato, a gente... Tem uma historinha que ela vai se moldando todo dia. Para você estar no mercado, é interessante você estar acompanhando o filme, né? Exato. Posicionado, né? Exato, exato. Então a gente acompanha assim. Então a gente vai ter lá uma plataforma, por exemplo, a gente tem o Broadcast, que é uma plataforma bastante utilizada para notícias, que é a plataforma que eu mais utilizo no dia a dia para acompanhar as cotações, acompanhar ali as notícias. E é legal que no Broadcast tem alguns textos assim específicos de alguns... tem um artigo lá no Cientista Político. Às vezes pisca ali pra mim, eu acho interessante e dou uma lida. Aquelas cartas de gestores de fundo. Isso é bem legal de ler também. A gente também lá escreve, todo mês a gente escreve pros fundos as cartas pra contar o que aconteceu, o que a gente tá vendo de perspectivas e tal. Mas é bem legal. Esses são materiais bem interessantes. Assim, eu como gosto muito da parte de finanças quantitativas, eu leio muito cartas assim de gestoras que são dessa área, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem a Cadima, você tem a Murano, você vai ter a Pandora, então tem várias assets e a carta deles é uma pegada um pouco diferente, assim, eles não falam tanto de cenário, geralmente são estudos, assim, né, porque como eles têm muito esse viés, assim, de dados e utilizar a parte, a aplicação da ciência, assim, ao mercado financeiro, então eles... Tem um olhar muito mais de tipo, eu vou fazer um estudo aqui, por exemplo, vi da Cadima, que teve um tempo atrás, uma carta bem interessante, que falava, o que aconteceu quanto tempo, por exemplo, demorou para o mercado se recuperar depois que a gente teve um evento de 4 desvios padrão, por exemplo, que é uma medida estatística lá e tal. Ou seja, quando o mercado cai muito, quanto tempo depois ele recupera? Então, esses tipos de estudos que são interessantes. Mas as outras cartas, por exemplo... Olha muitos ciclos de mercado. Exato. Identifica os ciclos, né? Isso. Então, tem outras cartas muito boas, o pessoal da Dynamo, as nossas cartas também são excelentes lá. Então, essa carta fica publicada onde? Essa carta da gestora fica no LinkedIn da gestora, tem no site da gestora. Qualquer gestora que você entrar lá, você vai entrar no site, você vai encontrar lá cartas. Mensal. A maioria das... Eu não sei se tem alguma gestora que escreve semanal, assim, o que eu sei mais costumeiro é ser mensal. Assim, fechou o mês, o cara sabe lá a cota do fundo, quanto que o fundo rendeu, aí o cara sabe, se eu tenho um fundo de ações aqui, eu vou ver, por exemplo, posso olhar ali, tal setor foi bem, tal setor foi mal, e vou tentar explicar o que aconteceu com esse setor, eu vou analisar a questão macro, vou falar, o que aconteceu na reforma do IR, o que teve de relevante, o que mudou, o que não mudou. Então, pode ser esse tipo de viés. Então, é legal que cada gestor vai olhar para o mercado de um jeito diferente. Então, são materiais bem interessantes de ler. E você conhece o gestor também, né? Exato. Você sabe o que está na cabeça. Para conhecer os gestores. Então você vai saber o que está na cabeça do cara, o que o cara está pensando. Então é bem legal, assim, são materiais muito ricos, assim, para leitura, muito mesmo. E no geral, assim, é mais fundamentalista a gestão dos fundos na tua observação? Sim, sem sombra de dúvida, assim, diria que totalmente fundamentalista. A gente usa ali na mesa, né? Então, como é que é o processo aqui, para exemplificar para vocês entenderem? Como é que nasce uma tese de investimento, né? Por que a gente compra ação A e não ação B? A ideia geralmente surge do analista. O analista, ele está ali acompanhando o mercado, está acompanhando as notícias, ele tem um setor ali em que ele é especialista naquele setor, então ele entende tudo aquele setor, setor de utilities lá, energia elétrica, setor de, varejo. Então a gente vai ter os analistas que vão estar manjando muito do que está acontecendo naquele setor. Então ele acompanha, daqui a pouco ele vê, uma empresa, por exemplo, que está ali, a empresa caiu bastante, ele vai dar uma lida, vê que não tem muito motivo, talvez, e tal.
tal, aí ele começa a investigar e pensa, pô, acho que eu vou olhar mais a fundo esse case aqui, ver o que aconteceu, tentar entender, porque aí pode estar uma oportunidade. Então ele faz essa análise, né, vai olhar como é que funciona, vai entrar a fundo da empresa, vai conversar com a rede da empresa, em alguns casos visita a empresa, faz todo um trabalho bastante profundo de entender o business, assim, da empresa. Eu me lembro daquele filme A Grande Aposta, a hora que eles... vão viajar, né? Vão viajar pra realmente... É mais ou menos isso, Eles vão lá lá em Las Vegas, naquela convenção de agentes securitários. Sim, sim. Medir a febre do pessoal. Exato, né? Exatamente. Então tem isso mesmo. O pessoal visita. Sim, com certeza. Eu participo dos calls, né? Que as empresas, elas soltam resultados e muitas vezes fazem calls, assim. Aí participam lá, analistas de várias instituições. E aí esses caras podem fazer perguntas e aí você pode saber ali, tipo... Os caras estão vendendo a empresa, ela é capital aberto. Exato. Estão vendendo a empresa. O RI da empresa faz isso, né? Eles vão falar, nossa empresa é legal, invista nela, né? Mais ou menos isso que eles fazem lá, né? Lógico. Com compromisso... com os dados, lógico. Com compromisso com a verdade, né? Mas, assim, o processo é esse. Então, ele analisa, identifica, realmente essa empresa aqui, ela tem um potencial, ele identifica às vezes um trigger que eu comentei, se acontecer tal coisa, essa empresa pode bombar muito. Então, a tese nasce assim, mais ou menos assim, né? Tô grosso modo aqui, né? Pra vocês entenderem. E aí passa por um negócio chamado comitê de investimentos, onde vai participar o diretor de gestão, o diretor de riscos e compliance, vai participar o analista responsável pela tese, e ele vai apresentar a tese vai ser discutida e ela vai ser aprovada ou reprovada. Sendo aprovada, aí cai na mesa. Então chega na mesa lá, aprovamos tal ativo aqui para esse fundo. Beleza. Aí a gente vai conversar com o gestor. A gente pode trabalhar a ordem? Ou você acha que tá no preço assim que, tá imperdível, tá uma liquidação, vamos comprar rápido? Ou, vamos trabalhar, porque às vezes a ação também não tem muita liquidez. Então, a gente vai entrar de mansinho, né? Exato. Deixar muito rastro. Você não pode chegar ali e chegar destruindo o mercado, comprando quanto que você quiser, porque senão, primeiro que vai todo mundo ver que você tá comprando, e segundo que você vai jogar o preço lá para cima, né? Então, aí a gente tem essa conversa. Vamos trabalhar essa ordem, vamos comprar um pouco mais rápido. Então tem toda essa discussão, assim, para entender. E aí, caindo na mesa e supondo, né, falando assim, não, mesa, executa como vocês acharem melhor aí eu deixo a cargo dos traders lá, eles vão decidir, vão analisar, como é que tá, se for um ativo de renda variável, ele vai olhar o fluxo, ele vai olhar, será que tem alguém, por exemplo, uma plataforma muito legal que o trader de renda variável gosta bastante de usar é o Profit Chart, porque realmente ela tem algumas ferramentas de análise de fluxo, assim, que são muito intuitivas e muito fácil de mexer e muito informativas, assim, né? Então, nasceram na época que o Profit, eu vejo ele assim, eu acompanhei ele desde 2011, sou assinante do Profit. Cheguei a pagar R$600 na plataforma, que hoje é de graça em algumas corretoras, né? Mas eu me lembro que a inclusão dessas ferramentas, como é que foram entrando as ferramentas ali. Então eu me lembro que VWAP, eu até comentei, sabe, uma vez com ele sobre essa VWAP, preço médio. Eu fui numa mesa em São Paulo e eu vi lá um valor que estava numa planilha, daí o cara falando que ela é VWAP, é o preço ponderado pelo volume. Nós usamos as médias mais clássicas, a VWAP para nós aqui, um grande indicador da qualidade da execução do cara, tudo. E aí eu liguei para a Profit, daí a Profit falou, não, essa semana mesmo solicitaram a implantação da VWAP, semana que vem você vai poder estar usando já. Olha só. Legal. Legal. Bem legal, assim, foi bem num... Eu lembro até hoje o Newton Lynch, que era um cara lá que tava na... Daí ele falou, não, você gostou da VWAP, você conhece, tá? Eu vou dar um curso aí aqui pela Nelógica, vamos conversando, tá? Daí eu até fiz uns cursos quantitativos com ele, tudo bem legal. Legal, né? Interessante. Nessa época aí. E daí, assim, se a gente tem essa liberdade de executar a ordem, né? A gente executa, aí o trader fica bastante livre para fazer a análise da forma que ele acha que é mais interessante, assim, né? O case tá ali e a gente vai tentar comprar no melhor preço possível. Esse a moral da história, vamos dizer assim, né? Isso seria para um ativo, por exemplo, de renda variável. Eu acho legal comentar como é que da parte de renda fixa também, porque... Mas antes de você comentar da renda fixa, eu quero perguntar pro Joselto se ele chegava a olhar balanço lá, Joselto. Na Gazeta Mercantil você chegava, né? Eu chegava a olhar balanço. E os balanços tinham os relatórios, né? Tinha relatórios de balanço das empresas. Isso que o Queraban comentou aqui também, nessa questão de você visitar a empresa, né? A gente era aconselhado, inclusive, por informações da própria
das corretoras e tudo mais, a ligar para as empresas, para a gente ficar bastante à vontade com relação a isso, para fazer esse tipo de ter esse tipo de informação. Né? Uma coisa interessante que eu queria aproveitar até para... Mas a tua área que você trabalhava do comércio exterior, eu me lembro que você viajava bastante para o exterior também, atrás desse tipo de informação, né? Buscar, assim, né? Uma coisa que a gente vê que eles fazem, mas ir na fonte lá ver, né? Sim, eu trabalhei durante 4 anos para uma empresa americana, né, aqui no Brasil. Era uma empresa que eles trabalhavam com fusões e aquisições internacionais, né? Então eles ficaram de olho no mercado brasileiro, até porque o nosso mercado é muito grande, né? E eles tinham lá um hall de investidores, né? Então era uma empresa de consultoria que tinha investidores internacionais que gostariam de ter participação em empresas brasileiras, né? E eu lembro que uma dificuldade que a gente encontra, né? Nas empresas brasileiras até hoje ainda, é a questão até familiar, né? Porque tem muitas empresas, médias empresas, por exemplo, que era o mercado desse pessoal, né? Tá na mão de muita empresa familiar ainda, né? E às vezes o cara não quer abrir o capital da empresa, né? Ou ele não quer ficar minoritário. E às vezes você mostra através de uma conta para ele que, por exemplo, se ele ficar com 30% da empresa, muitas vezes vai valer mais que os 100% que ele tem hoje. Mas eles não... Até ainda hoje a gente tem uma resistência por parte do empresário brasileiro em abrir um pouco essa questão de investimento, né? Eu acho que ele também não quer entregar o controle também da empresa, né? Às vezes o cara fala, vou ter aqui um monte de acionista me enchendo o saco aqui, eu fico na minha aqui, agora, vou dar ali pra alguém ali, de uma gestora, alguém aqui que vai ficar me incomodando. Então, às vezes tem esse pensamento, também, né? Tem o pensamento assim, puxa, o negócio cresceu tanto que agora tá me incomodando. Se eu vender esse negócio aqui, eu ganho uma grana, então o cara vai lá, abre o capital e ele deixa a empresa, né, cara? Mas... também acontece isso. Também acontece, Eu acho que mudou um pouco, tá mudando um pouquinho ainda, porque hoje em dia, por causa da questão até o Keraban tava falando aqui, eu tava pensando, né? Essa questão de visitar a empresa, conhecer. Hoje a gente tem uma figura muito forte das startups, né? De empresas que nascem com base tecnológica. E tem startups dentro das próprias empresas, né? Você tem iniciativas aí, e às vezes isso aí acaba mudando até o foco da empresa, né? Então a empresa, ela tinha uma missão, uma visão, e a partir de alguma coisa que é do novo ramo, que é vislumbrado, ela muda esse planejamento, né, José? Isso, elas... até eu li o livro recentemente, né? A Startup Enxuta, né? Que é um livro bastante conhecido. E ali o autor comenta, né, várias questões. Por exemplo, você está vivendo num ambiente de incerteza extremo, né? E nada mais interessante, muitas vezes, do que um bom investidor, né, que tem um olho clínico do negócio, ou ele possa vislumbrar alguma coisa futura que seja bastante interessante. Né? E, logicamente, que o pessoal que está na ponta das startups hoje são mais abertos, né? Principalmente, até porque são pessoas bem mais jovens, né? Que estão aí montando, inclusive, empresas bilionárias, né? Eu acredito que as empresas familiares, na verdade, ela é mais parte da cultura da família do que como um negócio, como um business, né? Sim. Se realmente o cara entendesse a empresa como um business, ele ia procurar entender um pouco do mercado, assim como nós que estamos inseridos no mercado, entender como capitalizar isso da melhor forma possível, né? Não ter esse apego emocional de, porque eu vou ter que entregar o controle da empresa. Isso aí, cara, pra fazer dinheiro, business é isso, entende? É você criar um negócio pra alguém, né? É interessante isso que você falou, até porque se a gente for analisar o processo de globalização, né, ele não dá muita chance para as famílias mais, né? Não. Porque se você não abre o teu capital, ou se você não investe em inovação, ou não tá na internet, não investe em tecnologia, não tá na internet, vai vir uma empresa estrangeira aí e vai abocanhar teu mercado, né? Exatamente. Então, isso é muito fácil, né? Às vezes abocanha você não tá nem vendo, né? Muitas vezes você não tá nem percebendo quem é teu concorrente, né? E às vezes é um concorrente estrangeiro e uma grande corporação, né? Sim. E cada vez mais, né? Agora, eu creio que com a pandemia, né? Acelerou esse processo da globalização, onde o profissional aqui do Brasil, ele é concorrido no mundo inteiro. Ou vice-versa, né?
o grande empresário lá de fora, as grandes corporações, têm acesso aos nossos funcionários aqui e você fica chupando o dedo, né? Então o cara que não está inserido nesse mercado, ele sem dúvida ele vai ficar ultrapassado aí em pouco tempo, né? É muito rápido, né? Eu, por exemplo, eu sou assinante de uma plataforma, né, que eu pago mensalmente ela para ter informações sobre inovação, e é impressionante, a gente não consegue dar conta, né, de tudo que está acontecendo. Você não tem uma informação, aconteceu alguma coisa interessante hoje, amanhã já mudou, né? Então, principalmente eu acredito que não se atualiza, né? E principalmente são as pessoas que são mais resistentes à mudança, né? Até falando do mercado financeiro, vocês sabem disso, né? Sim. Vai sofrer as consequências no bolso, né? E uma coisa, José, você, por exemplo, é professor ali da administração, mas você tem contato com o pessoal lá de engenharia de computação, né? Sim, o pessoal que está na ponta das coisas que são altamente voláteis. Voláteis no sentido, assim, de hoje tá sendo uma coisa de ponta, amanhã já não é mais. E como é que você sente isso, assim, as informações? Como é que esse pessoal vê isso? Como é que é o perfil deles hoje? Eu acredito que os mais jovens, né? Se a gente pegar, por exemplo, a geração milênio, né? Que é a geração dos anos 2000, eu vejo por meu filho, por exemplo, mais novo, né? Ele tem 11 anos e ele tem coisas que eu vou fazer no celular, por exemplo, que ele, em 2, 3 segundos, ele consegue resolver, né? E esse pessoal, eles já nasceram dentro de um ambiente de incerteza e mudança, né? Ao contrário de nós, por exemplo, né, Lívia, que somos temos uma idade um pouco a mais do que eles, né? Experientes, né? Vamos dizer assim, tinha que ter um emprego público, né? Exatamente. Então eles já estão mais acostumados. Que tinha o primo, né? Tinha o primo que passou no concurso e tal. Aquele teu primo lá tá te dando um show aí, cara. Corre atrás e tal. Isso aí. Mas por outro lado, assim, é uma coisa bem interessante, porque eu volto a falar essa questão da resistência à mudança, né? O ser humano, de uma certa forma, ao longo do tempo, por exemplo, uma coisa que fica muito arraigada em nós, né? Porque o sucesso do passado garante, a gente né? acha que vai garantir alguma coisa, né? E hoje em dia isso está cada vez mais evidente, né? Cai por água abaixo muito mais cedo, né? Com todas as transformações e tal. Mas o pessoal de engenharia de software já é um pessoal mais aberto, né? Eles têm uma visão mais macro das coisas, né? Por exemplo, a gente entrou, né, Lívia, com a pandemia no sistema remoto, né? Trabalhar em casa e tal. Para eles foi tranquilo, né? Se adaptar à plataforma do Google, por exemplo, a gente se comunicar, dar aula, gravar aula. Mais dinâmico, né? Ficou mais... então, e quem não é até de engenharia, né? Também se acostuma com isso, né? Tô gostando, né? E de uma certa forma nós somos empurrados a aceitar as coisas, né? Hoje em dia. Né? Desde um aplicativo lá para você estacionar teu carro. Senão você tá fora, né? Hoje é obrigado você ter, né? Até uma... Não tem mais o talãozinho lá. Até como o Keraban falou, você montar uma estratégia de mercado aí, né? São coisas que realmente vai exigir de você essa questão da inovação, né? Legal. Sim, então, voltando agora, Keraban, quando você, por exemplo, eu sou um cara, eu estou gerenciando um empreendimento, e esse empreendimento ele tem um caixa bacana e quer entrar no mercado, buscar a gestora. E aí a gente faz essas teses de investimento para buscar os papéis, para montar o portfólio. E aí você me falou aí da questão da análise hoje da renda fixa aí. Isso. Porque as pessoas têm na cabeça que a renda fixa no Brasil acabou, e muita gente fala alto isso aí, né? Em redes sociais, em jornais e tudo mais. Não é bem isso, né? Não, de forma alguma. A renda fixa, eu quando eu entrei até na gestora, eu sabia muito pouco de renda fixa, muito pouco mesmo, assim. Eu tinha conhecimento super básico do que era um título público, que era um crédito privado, mas assim, muito por cima, né? E é um universo hoje que eu realmente me apaixonei pela parte de renda fixa, porque ela é fascinante, assim. Ela é um mercado muito grande, então você entender como é que funciona o movimento dos títulos públicos, né? Que nem recentemente, quando foi? Alguns meses atrás, não vou lembrar o mês exato, mas que teve a crise lá do Tesouro Selic, que
caiu um monte, então o pessoal, nossa, mas o que tá acontecendo? Não era seguro, isso aqui não era volátil, não era sem volatilidade, isso aqui não era que só... virou uma coisa de renda variável. Como é que do nada isso aqui caiu, tô perdendo 1% no meu Tesouro Selic aqui, sei lá, alguma coisa assim. Então, gerou-se, e nesse momento que você começa a entender os movimentos, né? Que a renda fixa, ela é fixa se você carrega ela até o vencimento, né? Se você não carrega ela até o vencimento, ela não é. Mas, enfim, a parte de renda fixa, o que é muito interessante de comentar, eu acho, é entender, porque isso é uma parte que também está muito distante do investidor de varejo, assim. Como é que funcionam as negociações de um título público, por exemplo, numa mesa? Porque para você, pessoa física, você comprar um título público, vai no banco de varejo, né? Ou você vai comprar um CDB, vai comprar uma debênture, alguma coisa assim, você vai lá na plataforma, aperta o botão, compra e acabou. No mercado de renda fixa, é diferente do mercado de renda variável no sentido de que o mercado de renda fixa é totalmente balcão, né? Até existem algumas telas que existem lá, algumas ordens e tal, mas é muito pouco líquido. O mercado de verdade está no balcão. Então, para exemplificar aqui, por exemplo, você precisa comprar uma LFT, né, que é o Tesouro Selic. O que a gente faz lá? A gente faz contato com várias casas. Então, a gente fala com 7, 8 casas, assim, e fala, corretoras. Casas que eu digo são corretoras, né? Então, vou ligar lá pra mesa, vou mandar uma mensagem no chat do Reuters, ou do Broadcast, ou de qualquer plataforma que a gente possa utilizar, Skype, pode ser também, e falar, cara, eu tô precisando comprar aqui 10 milhões de LFT, você consegue me mostrar a venda aí? O que o cara faz? O cara vai bater na porta de outras gestoras, tesourarias de banco, enfim, outros players de mercado, e falou, tô com um cara querendo comprar 10 milhões aqui desse LFT, vencimento e tal, não sei o quê. Você tem venda, tem interesse em mostrar venda? Beleza, mostro venda, mostro tanto. Aí eu faço contato com outra corretora, a corretora também me mostra preço, e a gente faz literalmente um leilão relâmpago, assim, vamos dizer assim, né? A gente fala com várias casas, pega cota com várias casas e negocia. Então, essa casa aqui mostrou o melhor preço, mas beleza, vamos tentar melhorar mais ainda, vamos tentar pegar um pouco mais desse preço. Então, isso funciona para renda fixa, que eu digo títulos públicos, vai funcionar para crédito privado. Então, a gente pode comprar, por exemplo, um CDB, né? Essa é uma diferença também legal de comentar. Quando você vai na plataforma, né? E você compra um CDB, ou você compra uma letra financeira, ou um título de emissão no banco, alguma coisa assim, você vai estar comprando em emissão primária, que a gente fala. Emissão primária é quando você compra e aquela grana vai para a tesouraria do próprio banco, né? Então você comprou lá um CDB do banco X, você investiu 1.000.000, aquele dinheiro saiu da tua conta e foi lá para o caixa do banco. Tesouraria do banco. Agora, por exemplo, quando a gente vai negociar o investidor institucional, que essa é uma vantagem legal, né? Que a gente tem acesso a esse mercado de balcão, a gente tem a opção de comprar no mercado secundário. Então, por exemplo, eu posso falar, não, eu tenho aqui a letra financeira do banco tal para vender. Eu preciso que alguém compre. Você compra. Aí o cara vai me pagar numa taxa mais baixa, mais alta. A gente negocia, né? Então é interessante até que em novembro de 19, eu acho, se não me falha a memória, teve um movimento bem interessante no crédito privado, nos ativos de crédito. Não sei se vocês lembram que teve uma queda brusca nesses ativos, né? Então, letras financeiras Quem não se apavorou ganhou 20% ali. E generalizado, assim, porque o pessoal se assustou. O que aconteceu, né? As taxas começaram a ter uma... Então, por exemplo, se você tinha uma letra financeira que estava pagando ali, sei lá, 105 do CDI, só que você tinha uma Selic de 6 e... Acho que estava 6,5, alguma coisa assim. O mercado começou a projetar uma Selic de 2. Então imagina, a gente está falando em percentual do CDI. Então você tem um banco emitindo a 105 do CDI para um CDI de 6,5, né? 6,40, vamos dizer, né? Mas 6,5, 6,40, uma coisa assim. Beleza. Aí, se você vai estar ganhando, vamos dizer que é 110 CDI, conta de padeiro aqui, você vai estar ganhando 7% mais ou menos, em termos nominais, né? Então, e não em percentual do CDI. Agora, você ganhar 110% do CDI para um CDI de 1,90, é muito menos, você vai estar ganhando 2 e pouquinho. Então, o que o mercado percebeu? Falou, cara, essa diferença ela tem que aumentar. Porque não ficou menos arriscado do dia para a noite emprestar para esse banco, né? Porque a curva de juros está projetada para baixo. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, que, cara... Não tinha caído a Selic, né, ainda? Estava 6,5. Não tinha, foi simplesmente na projeção. Então o mercado começou a jogar a Selic lá para baixo. Eu lembro até de ver... E era de ver Estados Unidos, outros países fazendo isso, né?
na verdade, expectativa de baixa dos juros, né? Na verdade, assim, a gente já estava no movimento. Eu não quero falar besteira aqui, mas pelo que eu me lembro, a gente já estava no movimento baixista de Selic naquela época. O Banco Central já estava falando, não, a gente vai cortar, e veio a pandemia. Uma tendência mundial que, inclusive, exato. O pessoal fala que vai ser explicado por economistas daqui 10, 20 anos. Exato. O que aconteceu. Exatamente. Não tem hoje uma explicação. O pessoal não entende, ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? Mas, enfim, então o mercado começou a projetar essa Selic lá para baixo e surgiu muita oportunidade no mercado secundário, porque imagine, o mercado secundário começou a precificar lá. Ninguém sabe o preço justo. Exato, porque quando você... O que é esse 110 do CDI, né? 100% do CDI é o livre de risco. Esses 110, esses 10% que você ganha mais é o que a gente chama de spread de crédito, que é o risco que você está correndo. Não, eu estou correndo um risco a mais, né, de estar emprestando para esse cara e não para o governo, então eu tenho que ser recompensado por isso. Então isso que é o 110 do CDI. Então o pessoal falou, tá, mas eu estava ganhando 7 nesse 110 CDI, agora eu estou ganhando 2 e pouco. Eu tenho que aumentar essa diferença, né, em termos nominais mesmo. Sim. Então o mercado começou a subir. Então você encontrava, aí os bancos começaram a ficar desesperados, porque o banco estava ali bonitinho, emitindo a 106, 105, 107, só que no mercado secundário eu consegui comprar uma letra financeira a 130, 135 para o mesmo prazo. Então o cara fala, meu Deus, estou desesperado, e agora? Né? E aí veio a pandemia e aí piorou. Tanto que na época o Banco Central liberou, eu também não quero falar besteira porque eu não me lembro muito bem como é que foi faz um certo tempo, mas o Banco Central liberou que os bancos emitissem DPGs, né? Que era um ativo que fazia muito tempo que o pessoal não emitia. Não usava, né? Não usava essa ferramenta. Não usava. Era um ativo que tinha meio que morrido, assim, que a DPGE, só para quem não lembra, é um ativo que, assim como você tem uma garantia da FGC a pessoa física, né? Você investe no CDB, você tem a garantia da FGC. Só que somente para pessoa física. Agora, numa DPGE, por exemplo, você investe e ela dá garantia para investidor institucional. Então, para CNPJs, né? Maior vamos dizer assim. o valor. É maior, e é um valor de 20 milhões, se não me falha a memória. Então, você começou a ter esses títulos, né? Porque os bancos falam, meu Deus, eu não estou conseguindo captar, tá muito alto as taxas, me ajuda. E o Banco Central foi lá e falou, não, pode emitir DPGE. E os bancos conseguiram fazer um caixa ali. Uma proteção, né? Conseguiram fazer um colchão de liquidez um pouco maior para passar aquele período, né? Então, foi um movimento bem interessante, assim, que eu gosto de comentar, porque embora a pessoa fale muito de ações e tal, não sei o quê, mas a parte de renda fixa, ela é extraordinária, assim, ela é um universo à parte, assim, que depois que eu entrei, comecei a acompanhar com mais detalhes, assim, e tal, e fazer parte do meu dia a dia, realmente é uma coisa, assim, e quando apaixonante. Quando você escutava lá no Stock Pickers, lá, hoje vamos entrevistar um gestor de renda fixa, você já nem escutava, né? A gente que é da renda variável, né? Você nem dava bola, né? Dava bola, esse cara aí, ele fica na rede, né, operando, né? Não, e não é agitado. Agitado, eu vi as empresas de renda fixa são... elas realmente, consegue uma vantagem estratégica, né? Quando elas acertam, assim, é muito grande, né? Sim, com certeza. Eu vi o Alfredo Menezes comentando que com o cenário político brasileiro, comprar título pré-fixado é a mesma coisa que vender uma put a descoberto hoje no Brasil. Tipo, o risco máximo do negócio rasgar pra cima. O que você acha? Cara, essa é uma discussão que a gente tem, assim, com frequência, assim, que às vezes eu tô olhando, assim, e eu vejo, de repente eu penso em comprar pra mim, assim, na pessoa física. Vou comprar uma NTNB aqui 2024, né? Eu comecei a ver, a gente tinha um tempo atrás, tava pagando ali, acho que de juro real, tava pagando 1,5, eu acho, 2, alguma coisa assim, do nada começou a pagar 4,5% pro mesmo prazo, 3 anos, assim, você tem um juro real de 4,5% em 3 anos, é bom, né? E você tem uma proteção extra da inflação. Só que a contrapartida disso é o seguinte, nisso tá embutido uma determinada inflação que o mercado tá projetando, né? Se o mercado errar essa projeção, né? Se o mercado errar pra cima, né? Você falar, não, a inflação vai ser, sei lá, 7 e a inflação de fato for 5, quem comprou pré-fixado vai se dar bem, né? Mas eu concordo. Porque uma aposta de longo prazo. Porque você de fato você não tem você não tem um indexador de IPCA ali, né? No pré. Então você tá engraçado, Quiraba, esse tipo de análise que você faz é a mesma análise que uma pessoa deveria fazer quando compra uma casa pela Caixa Econômica. Na verdade, ele compra ali a casa, ele assume uma prestação, né, até onde ele entende, um prazo para pagar essa prestação, mas ele não entende, ele muitas vezes não vê que, na verdade, é uma aposta numa taxa de juro, né? Sim. E se a taxa de juros subir, você está ganhando.
mas se ela descer, você contratou um serviço acima do... A pessoa física se preocupa muito com a prestação ali, né? Ela vê assim, eu ganho 3, essa prestação vai ser milão, eu consigo aguentar, né? Ela pensa assim, né? Exatamente, mas na verdade é uma coisa bem complexa no sentido de você apostar numa curva de juro, né? Futura, né? E você tá posicionado nessa futura curva de juro, né, cara? Sim. Pode te beneficiar ou não, né? Sim. Então, realmente, para longo prazo, assim, eu vejo assim que é uma coisa realmente que tem que ser assim, a pessoa não tem que analisar muito, cara. Se ela começar a ver, né? Eu, quando fui fazer da minha casa, puxa, eu queria negociar e era uma coisa meio chegar assim em adesão, sabe? E aí você sabe, mas o risco aqui, se acontecer isso, como é que é? O cara não sabia mais responder, cara. Sim. Então, eu vejo assim que na renda fixa, daí você consegue responder a isso. A gestora consegue se posicionar, se proteger e realmente conseguir fazer um trade, né, na verdade. Né? Sim, com certeza. É interessante, eu sempre pensei nesse ponto. E vamos pensar no outro lado da moeda também, né? Que é o cara que está concedendo o empréstimo. Se para você é arriscado emprestar pro cara que também ele tá correndo risco de oportunidade. Se ele emprestar para você muito baixo, né? Pô, emprestei ali sei lá, X ao ano, e daí daqui a pouco deu uma porrada na Selic, e agora a Selic tá maior do que esse meu X, né? Pô, agora eu tô ferrado, né? Porque eu podia estar emprestando pro governo, tô aqui emprestando pra você, que pode ser que não me pague, né? Que, enfim, tô correndo um risco aqui desnecessário. Então ele corre esse risco de oportunidade, né? Então ele vai... Até quem tem o dinheiro corre o risco, né? Até quem tem o dinheiro corre, exatamente. Então sim, o cara... Sim. E lógico, essas tesourarias de banco, eles vão fazer o hedge lá da posição deles, tudo mais. Eles travam, né? E daí que eles travam? Eles fazem, sim. Geralmente, quando você pega... Eu não sei a fundo, né? Porque eu não trabalho na tesouraria de banco. Mas o que eu conheço é, de fato, eles fazem a... Só que assim, o problema é que é o seguinte, se eu ligar numa tesouraria hoje e falar, eu quero comprar uma letra financeira pro vencimento tal... Dificilmente o cara não vai emitir para mim, né? Na taxa tal, negociou, fechou. Dificilmente ele vai encontrar um DI que vai ter aquele vencimento exatamente igualzinho da letra financeira. O hedge não tem o perfeito, né? Então eles vão ter que fazer um negócio que chama-se ALM, que é Assets and Liabilities Management, que é gestão de ativos e passivos, né? Então eles vão tentar casar, porque o banco ele pega dinheiro daqui e empresta dinheiro para lá, né? Então ele tem uma que a gente chama de duration, né? Então ele tem uma duration do cara para pagar ele tem uma duration para receber essa grana, né? Então ele tem que fazer esse casamento, ele não pode ficar muito descasado porque ele pode ter problema de fluxo de caixa no futuro. Na verdade é fazer o equilíbrio do fluxo de caixa, recebimentos e entradas. Exatamente, é isso que o banco faz. O banco faz, enfim, praticamente todas as empresas fazem, né? Só que o banco ele é um pouco particular pelo fato de o que entra é um dinheiro que ele, vamos dizer assim, que ele vai receber com juros, né? Existe uma certa diferença, assim, né? Um pouquinho particular, mas todas as empresas têm que fazer isso, né? Com certeza. Legal. O banco ele se beneficia da transação, né? Que hoje eu vejo que essa é uma deficiência dentro da instituição privada, das empresas, etc., porque não existe um conhecimento do gestor dos produtos financeiros que ele tem à disposição. Né? E nem você falou ali, o cara precisa proteger patrimônio, precisa proteger capital, mas aí ele compra um título pré-fixado lá, não entende exatamente como que funciona, daí vai ver, tá exposto no mercado internacional, e aí o cara acaba levando taca, né, por não conhecer. Isso acontece muito no câmbio também, né? Às vezes o cara tá lá, tem o caso famoso também não quero falar besteira, mas se não me engano era Sadia, né? Não vamos lembrar qual. Enfim, uma dessas empresas aí no passado que começou na época do Adriano Lula, Ferreira, né? Começou a apostar contra o dólar e se ferrou, O que aconteceu? Na verdade, ele viu e você poderia fazer caixa para a empresa. Ele viu assim, puxa, com o hedge que eu faço para proteger o meu capital quando eu faço uma exportação, né? A Sadia faz uma exportação, eu posso proteger fazendo o hedge. Mas esse hedge eu vou comprar bastante dólar. Mas quando eu vou comprar essa quantidade de dólar, eu movimento o mercado. Então, por que eu não... Comprar ou vender, né? Por que eu não coloco uma grana da tesouraria e depois entro com o hedge? E aí ele fazia o quê? Ele levava a posição da tesouraria para o lado que ele ia colocar o mercado. Só que chegou uma hora que a liquidez na tela do dólar, e a gente sabe que hoje está uma liquidez, você olha o dólar cheio, está uma liquidez bem escassa, né, perto do que era. Então esse cara ele foi pego por um ciclo desse onde baixou a liquidez. E a hora que baixou a liquidez, ele não conseguiu sair de uma posição dessas. Ele não conseguiu tirar a tesouraria da posição.
Então o que aconteceu? Ele não tinha liquidez, os caras começaram a puxar o mercado, e ele cada vez pagava mais caro, o famoso catar lata, né? Bota o cara pra catar lata lá. E aí chegou lá na hora de que fechou o pregão, ele tinha que fazer tinha que fazer a posição para outro dia, não tinha garantia. Ele não tinha para ajuste, ele não tinha dinheiro para levar a posição. Sim. Aí ele simplesmente, a Sadia teve que se entregar para Perdigão, né? E fazer a BRF daí. Né? Então, esse fato justamente, ele usava, né, 5, 6 corretores, mas ele chamava para ele a montagem do hedge e colocava o dinheiro da tesouraria como front-running, colocando antes e levando daí. Garantia o movimento, Os últimos lotes ele fazia um direto na própria mesa lá, fechando a operação com o dinheiro com a posição do hedge, liquidando ali. Eu acho até uma sensação que eu tenho um pouco das tesourarias das empresas, eu não posso falar também porque eu não conheço a fundo, assim, mas uma sensação que eu tenho é que eles enxergam muito esse hedge muito como um custo, né, que ele vai ter que arcar. Sim. Então, o cara vai fazer uma... O hedge é um seguro, é custo, né? É um seguro, é custo. E o cara pensa, putz, eu vou pagar esse custo aqui? Não, deixa dólar... Né? Eu tenho um pouco essa sensação, assim, né? Eu não conheço pra dizer, mas eu tenho um pouco... o cara pensa, não vou ficar me metendo aqui com... comprar opção de dólar aqui, vou pagar um prêmio. Ou, putz, vou ter que ficar me preocupando com ajuste aqui no futuro. Sim. Enfim, aí o cara não acaba... Aí acaba gostando o cara querer fazer, sei lá, que ele chama daquelas... uma estruturada de opções, alguma coisa assim que o cara, zera o custo dele, né? Vende uma, compra outra, e daí net ali, líquido financeiro é zero. Então o cara... acaba talvez gostando, mas ainda assim não é aquele hedge mesmo, né? Exatamente. Mas é entender que isso é um custo porque eliminar um risco que não é inerente ao business do cara, né? Então, e vocês travam muita posição lá hoje no fundo? Como que funciona assim o controle de risco ali? Ah, tá. A parte de controle de risco, assim, a gente tem alguns controles de risco, né? Então, por exemplo, a parte de risco de liquidez. Antes de você contar isso aí, eu só queria, só pra gente fechar essa parte do câmbio, queria perguntar pro Joselto ali, como é que era, Joselto, na época que você tava lidando com o comércio exterior, como é que era a questão do câmbio? Ele tava volátil, ele tinha períodos de volatilidade que nem hoje, o governo intervia mais no câmbio, como é que era lá quando você... O Banco Central intervia muito mais, né? Ali no período da década de 90, principalmente, né? Nós tínhamos se eu não me engano, ainda tinha... O Banco Central adotava o regime cambial de câmbio fixo ainda. Né? Então você tinha uma... Você já trava, Danilo, era feita pelo próprio Banco Central. Ele segurava o preço, então, né? O Banco Central dizia lá, olha, a taxa de câmbio hoje, o dólar para compra hoje vai ser 5 e para venda vai ser 6. Não era flutuante. Exatamente, não era câmbio flutuante. Né? E se começasse a fugir daqueles limites ali... Ele calçava. Ele intervia. Foi isso que quebrou a Argentina, Depois foi adotado o regime de banda cambial, né? Sim. Que se tornou um pouco mais flexível e depois, até com o processo de globalização aí, adotou o câmbio flutuante, que hoje é o que prevalece no mundo inteiro, né? Até porque não faz sentido, né? Ter câmbio fixo e tudo mais. Mas... A Argentina fixou, né? Fixou. Já não deu certo. Já não deu certo. Levou taca. É muito complicado, né? Porque tem fenômeno econômico que vai acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, na década de 90 teve crise na Ásia, né? Na Rússia e assim por diante. E daí, como é que fica? Né? Vão ter que socorrer esse pessoal, né? Sim. E isso, logicamente, que vai mexer no câmbio, mexe nos investimentos internacionais e capital de risco e tudo mais. Então isso é muito arriscado, né? Essa diferença que gera os investimentos, né? Essa oportunidade da oscilação, né? Da volatilidade. Ninguém tá rasgando dinheiro, ele tá trocando de mão, né? Exatamente. Na crise ninguém tá rasgando. Alguém nessa crise na Ásia, alguém tá se beneficiando com isso, né? Alguém tá chorando, né? Então, a gente vê quem tá chorando, né? O cara que tá se beneficiando fica quieto, né? É verdade. Mas aí vem a pergunta do Danilo pro Queiraban, tá? Então veja bem, Queiraban, uma coisa que eu queria saber, ele perguntou de travar posições, tá? No sentido de diminuir risco. Certo. E quando você estava no fundo lá e aconteceu a questão da pandemia em março lá de 2020, como é que foi o clima lá da mesa? Como é que era o negócio? Como é que era a rotina? Como é que foi
Você tem lá carteiras que estão sendo gerenciadas, como é que gerou as ordens para mesa, como é que foi? Foi um momento, assim, bastante interessante, porque a gente tava... Era engraçado, assim, porque lá na empresa a gente tem a parte a nossa área de análise e gestão ali, e a gente fica ali e tal, e volta e meia alguém passava lá pra ver, tô vendo que chegou no segundo circuit breaker, não sei o quê, e era assunto, assim, né? Mas, assim, como a gente tem um perfil muito fundamentalista, assim, e sentir que, realmente aquilo ali, a gente não sabia, né, o que estava acontecendo naquele momento, então a gente não tinha necessariamente, é difícil, né? Qualquer um ter qualquer perspectiva de vai voltar, não vai, como é que vai ser, tal. A gente vê o petróleo, por exemplo, negociando negativo naquela época, lá os contratos futuros, o cara pagando para você armazenar o petróleo, então uma coisa meio maluca, assim, que aconteceu na época. Então foi realmente um desespero, assim, mas a gente, como o perfil muito fundamentalista, a gente considera que isso é um pouco... Olhando um pouco para trás, a história ajuda um pouco a gente também, né? Se for olhar também as últimas grandes quedas do Ibovespa, pouco tempo depois acabou voltando, né? Sim. Então, o histórico também tranquiliza um pouquinho. Então, naquele momento, para nós, era um momento de oportunidade, né? A gente começou a olhar algumas empresas e ver, tinha empresas lá negociando o valor de caixa dela. Então, ela caiu tanto que simplesmente ela estava valendo o que ela tinha em caixa. Você tinha análise fundamentalista, você tinha essas bases, exato, né? Já tinha, assim, já tinha... E a hora que você fala assim, puxa... Esse carro, né, pro público leigo entender, esse carro que eu queria comprar por 110 mil, os caras estão vendendo por 60. Exato. Por mais que você não tenha dinheiro, você vai arranjar pra exatamente. comprar. Pra comprar esse carro. Então é isso. Daí naquele momento a gente vê, né? Só que assim, não necessariamente o fundo ele vai estar com um caixa disponível naquele momento para comprar aquelas ações. Então aí a gente tem que fazer também uma outra análise. Beleza, eu tô vendo essa oportunidade aqui, mas não necessariamente talvez eu tenha que abrir mão de outra aqui, porque às vezes eu não tenho aquele caixa naquele momento para comprar aquelas ações. Então daí acontece uma análise, assim, será que dentro do fundo aqui, é que assim, eu tô falando de um fundo específico, mas é legal entender que são várias estratégias diferentes, né? Então existe uma estratégia de dividendos, por exemplo, que é uma estratégia de selecionar boas empresas, consolidadas, uma barreira de entrada e coisas assim. E outra que é uma estratégia de small caps, que é selecionar bons negócios que estão baratos, assim, né? Business, assim, que por algum motivo o mercado não olhou, não viu que aquilo ali é bom e tá barato. Então, são essas, digamos, de maneira super sintética aqui, essas duas estratégias. Então, nesse momento, acaba que às vezes você, tô vendo um case muito bom aqui, tá muito barato essa empresa, só que eu preciso às vezes abrir mão de outra. Aí entra uma outra análise. Será que quanto que essas outras aqui tem ainda para andar, né? Como é que são as perspectivas outras? A gente pode abrir mão de uma oportunidade para entrar em outra. Só que assim, foi um momento de muita tranquilidade, assim, e isso ajuda porque um outro ponto também é que assim, como a gestora ela tem um perfil muito mais de atrair o investidor institucional, né? Então, o passivo dos fundos, quando eu falo passivo, eu estou dizendo os cotistas, né? Quem investe no fundo. Geralmente são fundações, então, tem várias fundações. Não vai resgatar ali. O cara não vai resgatar, entendeu? Ele entra ali, ele faz um baita de um processo. Você não vai ter um cara desesperado ligando da hora. Não uma pessoa tem. Física, tá derretendo, exato. Então isso é uma vantagem muito grande no momento desse, porque enquanto tá todo mundo tomando resgate e tendo que vender ali a qualquer preço, a gente tá tranquilo. Então, isso foi outra coisa que eu ia comentar, que me espantou. Porque naquele momento, assim, né? Porque a gente tem uma área também de wealth management, né? Que é o pessoal que cuida da alta renda, as famílias lá, etc. E o que mais vinha de lá era a ordem de compra. Cara, compra. Os caras querendo comprar, tá mandando dinheiro porque tá barato, vamos comprar. E comprava, sei lá, o ETF, comprava, enfim, investia nos fundos, fazia o que for, porque realmente tava num momento bom. Cara jogando lenha na fogueira. Exatamente. E os caras falando, não, tá barato aqui o negócio, vamos aproveitar. Então isso pra mim eu achei muito interessante, assim, de ver, porque, claro, como são clientes nossos, eles têm toda a instrução da nossa parte, né? Então, a gente sabe. Eu acompanhei 2008, acompanhei o Circuit Break de 2008, depois acompanhei o circuit break agora dessa última crise aí que teve do Covid, né? E eu me lembro que em 2008 o pessoal muito nervoso, assim, como é que eu vou tirar, como é que, não vai voltar. Então o pessoal assim... Pânico.
Dessa vez, eu tive que segurar os caras pra não comprar mais. Eu falei, puta, cara, foi o primeiro circuit break, não vai comprar já. Esse troço vai cair mais. Aí no outro dia o cara, não, professor, foi o segundo circuit break, quero comprar mais. Daí eu falei, calma. Em 2008 foram mais de 10, cara. Calma aí, vai dar. Mas será? O Barsi tá comprando. Que daí ele botava no meio do negócio, botava o Barsi falando lá no YouTube, né? Que ele tava vendo oportunidade, tá? Ia comprar. Eu falei, mas calma, o negócio vai cair mais. Daí o cara, não, ele foi lá e comprou. Daí o negócio mais, puta, mas agora quantos que pode ter? Eu falei, porra, era pra se posicionar, era pra esperar mais um pouco. Sim. Agora segura aí. E eu me lembro também que me ligou assim uma pessoa, ela falou assim, puxa, olha, a pessoa me recomendou, tô muito nervosa, tá? A pessoa me recomendou você aí, tudo. Não te conheço, tá? Mas você conhece o mercado? Eu falei, não, eu trabalho, tá? Eu comprei ações assim assado, dessa empresa, tá, né, derreteu, eu tô com 40% só do valor. Ela colocou alguma coisa, 300 mil reais. E do 300 mil reais ela tinha 40% só com a queda ali e tudo. Então falando pra mim salvar o que der, eu falei, calma, as empresas não vão deixar de existir. Segura aí, faz isso. Bate o médiozinho. Então, daí ela pediu pra mim mandar um áudio pra ela. Daí eu mandei um áudio pra ela falando dessa situação, assim, assado. Daí ela falou assim, cada vez que alguém afrontava, ela falou, você tá louca, segurar, tudo da família, assim. Sim. Diz que ela ia em algum lugar e escutava o áudio. Não, eu tive também uma pessoa... Era uma senhora já, né? Sim. Então ela escutava o áudio, cara, sabe? Também aconteceu... Ela se despertou já mais velha pro mercado de ações, né? Então ela ligava o áudio lá, cara. Daí ela falava assim, não, o cara tá... Puta... E daí, quando chegou mais ou menos outubro, já tinha voltado as ações dela. Algumas estavam até melhores. Então ela falou, puxa, muito obrigado. E hoje tô... Tá tranquilo. Tranquilo, tudo. Então... A bolsa fechou em alta até no ano, né? Exatamente. Chegou a subir. Chegou a subir. Então foi uma grande oportunidade, realmente. Então eu acho que a diferença nossa que operamos ali, pessoa física, para esse pessoal, né, que trabalha em fundos e tudo mais, é que os caras eles têm uma memória de mercado muito maior do que nós. Né? Então você tem assim, puxa, histórico, que nem você falou, puta, aconteceu isso naquela crise, aconteceu, né? A gente entra na, puta, o dinheiro é mais contado, tudo, puta, não posso, né? Daí você entra na questão do cara daí pegar lá e liquidar a posição dele, né? Mas isso é uma coisa que as pessoas que aconteceu, eu passei por uma situação muito parecida, assim, que uma pessoa também mandou uma mensagem e falou, nossa, tô desesperado porque o fundo que eu investi aqui caiu 40%, eu fiquei desesperado, tirei tudo, porque falei, daqui a pouco eu perco tudo, né? Mas isso quando ele falou comigo, ele já tinha feito isso, né? Sim. Então, só que vai trocar ideia com a gente depois que já fez, né? Pois só que daí o que acontece? Daí, pra desabafar. Exatamente, só que a pessoa tem que pensar justamente isso, né? Pô, são empresas. Vai amanhã, beleza, a Petrobras caiu, sei lá quanto caiu. Mas, pô, vai deixar de existir a Petrobras? Vai deixar de existir o Banco do Brasil? Vai deixar... Pô, não. Eu lembro do Bradesco, você lembra que o Bradesco estava, no momento, pagando 14% de dividend yield, numa época. Ali, no auge. Sim. Porra, imagina você comprar para né? Tá muito... Liquidação. E aí vai quebrar o Bradesco. Tipo, pô, é muito difícil, né? Então, realmente foi um momento de pânico ali, né? Então, muita gente se desesperou e se assustou, né? Então... É interessante isso, né? Porque tudo que a gente tá conversando aqui, né? Tá dentro de um sistema que se chama capitalismo, né? E o capitalismo, ele se ajusta, né? É aquela história, né? O capital não tem pátria, né? Ele migra onde rende mais, né? E isso acontece com as empresas, né? Com as crises. Sim. Né? A pandemia, o que a Araban comentou aí, o que aconteceu lá, né? Dentro da empresa. E quer dizer, as coisas ao longo do tempo vão se ajustando, né? E a nossa capacidade do ser humano de adaptação também é extraordinária, né? No sentido assim, eu tenho uma crise, né? A gente vai se mexer para vencer isso, né? Sim, com certeza. É uma questão muito interessante essa... E que oportunidades, Joselto, você vê assim que a crise abriu hoje pro mercado, digamos assim? Olha, eu vejo assim, até comento bastante isso com os meus alunos, né? Que a gente percebe uma inquietação muito grande por parte dos mais jovens, né? Mas eu percebo assim, por outro lado, uma coisa que eu sempre digo, né, pro pessoal. A gente, hoje em dia, o emprego está acabando, né? São poucos os empregos. Se você for analisar, por exemplo, a indústria, né? Ela não gera emprego mais, né?
migrou para o setor de serviços, principalmente. Mas eu vejo assim que oportunidades de negócio existem aos montes, né? E essa coisa de carteira assinada morreu, né? É uma coisa que não digo que morreu, mas caminhando. Tem gente que está perdendo oportunidade aí, né? E eu sempre falo isso para os alunos, para os mais jovens, né? Que hoje em dia, por exemplo, eu entrei numa plataforma lá num portal na internet, né? E, por exemplo, para pessoal que faz freelance, né? De alguns serviços de marketing digital, por exemplo, né? E, por exemplo, se você falar inglês, né, você pode prestar serviço em várias regiões do mundo, inclusive para os americanos, e você vai receber em dólar. Né? E eu digo isso para os meus alunos. Então, por exemplo, às vezes um serviço que você presta aqui no Brasil, que você cobra R$1.000, por exemplo, se você prestar o mesmo serviço para um americano, é $1.000. Né? Então você multiplica por 5 aí. Né? 5,20. Então, mais precisamente, né? Não, eu acho que e isso é uma coisa que a gente comentou lá também, que a pandemia, no final das contas, ela só acelerou um processo que já vinha acontecendo, de ser cada vez mais, né, as coisas mais digitais, tudo remoto e tal, e agora isso vai ter um impacto gigantesco no mercado de trabalho também, né? Então, esses tempos até fui cortar o cabelo, comecei a conversar com o cabeleireiro, que ele comprava criptomoedas e tal, entramos nesse assunto, ele falou assim, não, porque eu tenho um cliente aqui que o cara tava trabalhando e assim, se alguém quiser uma dica assim, e quer trabalhar ganhando dólar, vai pra área de TI, que essa área é onde chove. Então, e esse caso dessa pessoa aí que o cabeleireiro comentou, é uma pessoa de TI, um desenvolvedor. E o cara falou, ele ganhava, sei lá, R$7.000 aqui no Brasil, e veio uma empresa de fora e falou, não, vem aqui e tal, e pagou pro cara, o cara tá ganhando, sei lá, 20, 30 mil por mês. Porque o cara tá trabalhando, ele tá ganhando em dólar, né? Então, e o cara é muito valorizado, né? Porque é uma profissão que precisa muito, né? Então, a gente até viu aí recente, quem acompanha o mercado, viu o caso da Lojas Renner, né? Que teve a invasão lá e tal. Isso. Então, pra você ver como segurança, assim, da informação dessas empresas... Essa contra-inteligência. Vale muito dinheiro, né? Se você tem um cara bom ali que, não protege realmente, né? Elimina ou pelo menos mitiga esse teu risco de, né, ter dados roubados e coisas assim. A LGPD ainda aí, então... Tem multas altíssimas, então é uma questão que está sendo valorizada e as fronteiras estão deixando de existir praticamente. Hoje tem a figura, né, do chamado cientista de dados, né, que as empresas também contratam o pessoal para fazer projeções, né, fazer análise mais minuciosa dentro de nichos de mercado específicos. Então, uma pessoa dessa pode trabalhar em casa hoje em dia. Sim, sem dúvida. E pode abrir, de repente, uma empresa própria lá. Né? Eu acho que o empreendedorismo, ele é uma das alternativas, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu estive na Espanha visitando alguns parques tecnológicos, né? E o pessoal lá, por exemplo, na Europa, eles têm um desemprego ainda que ainda é muito grande, né? Preocupante. A 2008 pegou forte, né, na Europa. Né? Isso, eu estive em 2010 na Espanha visitando esses parques tecnológicos e a gente percebe assim que realmente os governos, principalmente, eles estão investindo pesadamente em treinamento do pessoal, né, para abrir empresa. Né? Porque vai gerar emprego, vai gerar renda, faz economia girar. Esse foi a solução pós-Segunda Guerra Mundial, né? Fazer as pessoas na sua garagem gerarem alguma coisa e isso foi... Isso. E esse, vamos dizer assim, trabalho de formiguinha que levantou grandes economias, como a própria Alemanha, né? Que um país totalmente industrializado. Hoje industrializado e que saiu derrotado na Segunda Guerra, teve todo aquele problema depois. Então, os caras se levantaram, né? A França, mesmo a Inglaterra, né? Foi o quê? Foi incentivando o cara a começar a trabalhar em casa ali, fazer alguma coisa e gerar renda com pequenos negócios, né? E hoje a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando no mundo inteiro, né? Com determinadas atividades de casa mesmo, né? E é engraçado, Roselto, eu ouvia isso, cara, quando eu saí da universidade, que um dia a gente ia trabalhar em casa, ia ganhar dinheiro trabalhando em casa, e a gente muito, assim, nunca tinha visto isso, né, cara? Daí você ficava pensando, mas como que isso vai acontecer, né? Você via aquele Domênico De Masi falando, né? Do ócio criativo, do ócio criativo. E, puxa, eu ser acostumado a sair de casa para trabalhar e
Eu até não consegui, cara. Eu saía de casa e ia pro escritório. Eu fazia de lá, eu fazia minhas lives, minhas aulas, mas a questão de sair de casa eu não consegui, cara, ainda. Sabe? Eu não tinha um lugar lá em casa ainda pra fazer isso, né? Eu acabei tendo... Puta, eu vestia roupa, tudo, trocava de roupa, né? Como se eu estivesse indo pra universidade, cara. Entende? E isso eu fui notar depois, cara, que eu já tava fazendo. Entende? Só que agora eu tô um pouco desleixado, cara. Tô um pouco desleixado. Mas se vocês estão desleixados, imagine eu aqui, tô de camiseta aqui. Você tá extremamente elegante. Com esse colete aí ficou muito bom, né? Esse aqui é o colete da nossa querida Karina da Gentleman, né? Ela tem vestido nós aqui no podcast e tem caprichado mesmo. Exatamente. Pessoal, é super elegante, cara. Tem que sempre se vestir bem, né? Com certeza. Esqueci de avisar o Queiraban que era pra vir esqueceram de me avisar. Eu achei que eu vim tranquilo. Falei, não, o pessoal vai estar que eu falei pra ele, não, venha bem tranquilo. Ele queria saber a pauta, tudo. Eu falei, não, é um bate-papo. Aí o negócio vai desenvolver. Aí acho que eu relaxei demais, né? Falei, não, vai ser muito tranquilo. Eu falei, então eu vou de camiseta e tal, sossegado. Não, mas bacana. É que nem, né, daí, Danilo, você pega lá, daí você abre a câmera lá, daí você vê o cara trabalhando no quarto dele com o guarda-roupão aberto, virado, né? Ou a clássica, né? Do cara de camisa e de shorts, né? Essa é famosa também. Essa é famosa, Virou o look, né? É a nova tendência aí do home office. Mas é bacana. Mas então, beleza, pessoal. Hoje tivemos aqui os nossos convidados, né? Pra encerrar aí, eu gostaria de ouvir uma mensagem aí, principalmente aqui do professor Joselton aí. Deixa uma mensagem aí pro pessoal que nos acompanha. Pessoal que tá aí, que nem diz você aí, você que tá observando essa mudança, pessoal que tá aí passando dificuldade às vezes de se reintegrar, para buscar esses negócios aí, Joselton, o que você você fala aí? Eu comentaria uma coisa, né, que até é um princípio budista, né, e que os budistas sempre comentam nessa questão, que é a questão da impermanência, né? Então a nossa vida, de forma geral, se a gente for analisar, né, a gente não tem controle de muita coisa, né? Nós falamos aqui de mercado financeiro, bem menos de 1%. Você foi bem generoso nesse 1% aí. Então nós não temos controle sobre muita coisa, né? E a gente percebe que isso gera muita inquietação no ser humano, né? E isso pode gerar frustrações, inclusive a gente vê, né, nas últimas décadas principalmente, a gente tem visto pessoas com depressão, né, com problemas de ansiedade, uma série de questões que tem a ver com a nossa questão existencial até, né? Mas eu diria que a incerteza, né, ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte do ser humano, né? E a vida, né, eu, por exemplo... Certeza faz parte da vida, né? Eu tive a infelicidade de pegar Covid, né? Fui internado e percebi, por exemplo, que a vida ela é um sopro, né? Quando a gente menos espera, você pode ir embora. Então eu diria que a gente deve aproveitar, como todo mundo fala, né? Principalmente o momento presente, né? E não dar tanta bola para as incertezas, né? E olhar as coisas como... Preocupação, se ocupar antes. Coisa natural do ser humano, né? E para quem principalmente vai trabalhar no mercado financeiro, tem que ter essa tranquilidade, né? Tem o lado emocional da coisa, que às vezes vale muito mais do que a técnica, né? A incerteza no mercado, ela precifica as coisas, né? E isso deixa o cara tenso, né? Isso. E saber lidar com esse sentimento de incerteza, de você... na verdade, a minha percepção, assim, é que para você lidar com a incerteza, você não precisa confiar nas outras coisas, você precisa confiar em si. Sim, ter autoconfiança, né? E principalmente ter paciência, né? O ser humano não tem muita paciência, né? E aprender a lidar com as frustrações, né? A resiliência é uma coisa isso que eu ia falar, muito bacana, né? A questão da resiliência. Sim, com certeza. O mercado financeiro ensina isso, né, Queiraban? Resiliência. Ensina, a gente tem que ter resiliência. É igual o Queiraban comentou ali que
no fundo, quando o fundo tá derretendo, os caras estão vendo a oportunidade, né? Então, a incerteza, saber lidar com esses ciclos de mercado e tentar analisar isso de uma forma assim, mais racional, né? Sem dúvida, ajuda a gente a ter uma estadia mais tranquila, né? Com certeza. É verdade, sem dúvida. E você, Querabão, o que você gostaria de deixar aí como conselho aí? Pro moçada aí que tá seguindo uma trajetória como a tua, pessoal lá da Federal que você conhece. Legal. O que você fala aí? Se eu tivesse que resumir tudo que eu vou falar numa única palavra, seria leia. Leia coisas, leia ali. Eu descobri, assim, o poder da leitura. A coisa de, sei lá, uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos coincidiu um pouco com a época do mercado ali, né? Que eu realmente comecei a ler. E eu comecei a ler de tudo quanto é coisa. Então, já li desde romances super clássicos, assim, Dostoiévski. Antes estudava, né? Antes estudava. O que era passado pelos professores. Antes eu estudei, exatamente. Eu era super passivo, assim. Chegava o negócio, assim, tem que lidar com esse troço aqui e lia. Mas eu acredito muito no poder da curiosidade. Eu acho que persiga aquilo que te deixa curioso, aquilo que eu gosto muito de pensar assim, persiga aquele conhecimento que é inútil, no sentido de que você não está buscando aquilo para chegar em algum lugar, você está buscando aquilo porque é uma curiosidade que você tem. E para mim o mercado começou assim, começou com uma curiosidade, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com aquilo, né? Mas eu sabia que eu queria saber aquele troço por toda a lei e comecei a ler, só que eu sempre tive curiosidade por muitos outros assuntos também. Então eu já li, como eu falei, li romances, já li coisas de filosofia. É uma coisa que eu tenho lido muito, assim, que eu acho fenomenal, assim, uma coisa que eu me apaixonei, filosofia da ciência, por exemplo, é um troço fantástico, assim, se entender como que surgiu a ciência, como é que... Então, e leio muita literatura de mercado financeiro também. Então é uma coisa, assim, que você vai lendo, um ator que eu gosto muito, que com certeza vocês conhecem, que é o Nassim Taleb, eu já li todos os livros dele. Sim. E, assim, é um cara que realmente... Uma visão diferenciada. Ele tem uma visão diferenciada das coisas, então... Sempre skin the game, né? Sempre skin the game. Então ele traz perspectivas tipo, que são pouco comuns, assim. Eu gosto muito desse tipo de coisa. E você tem acesso a esse pensamento pouco usual, assim, né? Fora do senso comum na leitura, né? Você lendo coisas. Então isso que você... te dá muita bagagem, muita ferramenta, assim, né? Por mais que eu não chegue lá no meu trabalho e fale sobre a filosofia da ciência, fale por que o Karl Popper, por exemplo, lá que no Filósofo da Ciência falou em 1900... Eu não falo sobre isso no meu dia a dia, mas isso me ajuda a pensar e entender as coisas. Então, um conselho que eu dou pra vocês é leiam e persigam a curiosidade de vocês. Eu diria que são esses dois conselhos aqui pra ser... Tentei ser breve e não fui, mas eu diria leia e persiga a curiosidade. Legal, eu diria esses dois. Legal. Show de bola. E professor Lívio, gostaria de deixar alguma mensagem hoje? Eu vou deixar uma mensagem pro pessoal que quer vir pro mercado financeiro, não tem... tá aprendendo, tem a curiosidade e quer ter uma carreira dentro do mercado, né? Eu acho que eu tenho vários alunos que hoje atuam em fundos, atuam dentro do mercado financeiro, e a questão realmente é perseguir isso. As oportunidades são raras, mas também os profissionais que têm capacidade para estar ocupando, por exemplo, o Querabã, eu garanto que ele vai dizer sim. Às vezes ele está procurando uma pessoa e ele tem dificuldade em achar essa pessoa, né? Tá lá na tua equipe de trades lá, né? Sim. Então, o que acontece? Se dedique, se prepare, leia, tenha essa cultura, né? Que você mas eu tô fazendo isso, mas aonde que... né? O cara quer planejar muito. Não, faça agora, no momento isso, ele vai frutificar e vai dar certo. Na minha vida foi assim também, né? Eu fui fazendo, às vezes eu não sabia por que estava fazendo. Mas estava fazendo, estava lendo, estava estudando. Isso aí vai ter... Não, uma hora ou outra aquilo culmina numa oportunidade. Eu comentei do Nassim Taleb, só o último comentário, que vai totalmente concordar com o que você comentou, que ele fala muito da questão de você estar exposto às coisas. Então ele é muito a favor de você... O que o Danilo coloca, você sempre tem que estar posicionado. Posicionado é isso, exposto. Você está exposto, só que você tem que... Claro, o Taleb vai falar lá que você tem que estar exposto de um jeito que você tem pouco a perder e muito a ganhar, né? Ele vai falar muito isso, assim. Mas ele dá um exemplo, por
exemplo, falar, pô, se você tem, por exemplo, um jantar com uma pessoa super importante do teu ramo que pode mudar a tua vida, largue tudo e vá. Esteja exposto a oportunidades. Então, estudar, ler, assim como eu fui lá no clube de investimentos, eu nem tinha isso de maneira estratégica, mas eu estava exposto e acabou que as coisas viraram para mim pela simples exposição, né? Então, a gente tem que ter sorte, só que a sorte só vai sorrir se você estiver exposto, né? Você tem que se arriscar um pouquinho, pelo menos, né? Eu digo que a vida de mercado, na verdade, né? O vida de mercado, ele tenta trazer muito essa ideia de você expor às pessoas, né, a informação que muitas vezes é restrita a um pequeno grupo, né? Então, hoje com o advento da internet, né, e para os telespectadores, a gente consegue passar uma mensagem assim. Muitas pessoas me perguntam, né, amigos meus, às vezes falam: mas Danilo, qual que é o objetivo do programa, né? O objetivo do programa é justamente esse, de você expor a informação de forma que as pessoas vão se familiarizando com esse conteúdo a partir do momento que um dia ela vai estar lá como uma instituição, fazendo aportes num fundo de investimento, ela mesmo melhorando a educação financeira dela, da família dela. É a exposição que vai te dar condição de tomar a decisão, né? Então, que nem eu sempre falo com o Júnior lá, é o pessoal que opera com a gente, que no mercado você só precisa de um dia bom para você fazer a tua rentabilidade. É um dia bom, é uma entrada boa, você vai conseguir rentabilizar. Só que para você encontrar essa entrada, você tem que estar exposto todos os dias. Você tem que estar lá, né? Você tem que estar lá observando. Para pegar aquela foto do nascer do sol maravilhoso, você vai ter que acordar todo dia. É verdade. Não é no primeiro dia que você vai conseguir. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Então fica aí as nossas dicas, as nossas mensagens aí para vocês que nos acompanham. Esteja exposto, né, à literatura, ao empreendedorismo, né? Porque isso aí com certeza vai abrir portas para você aí no momento que você menos imaginar. É isso aí, Vida de Mercado, segue nós lá, né, no Instagram. E amanhã, e aí, na sequência aí, a gente vai trazendo aí mais alguns profissionais de mercado para a gente falar um pouco sobre essa profissão, que é a indústria do mercado também. É isso aí. Então, vida.demercado, né? Segue lá no Instagram, aperta o sininho aí e fica ligado. Isso.